Muito boa tarde. António de Almeida apresenta o seu texto A Falta de Água no Mundo. Agradeço ao Sr. Presidente da APRH o convite para participar nesta reunião com uma comunicação oral e cumprimento os participantes. Aceitei com prazer o convite, mesmo sem conhecer bem os objetivos da reunião e perante uma Assembleia de Especialistas e Decisores. Uma ousadia minha. Apresento então a minha contribuição com o título A Falta de Água no Mundo. Pois nosso caso é dramático, não dá para se brincar. A falta de água no mundo é coisa de arrepiar. Se não houver uma ação, até em nossa nação, a água pode faltar. Diz o poeta brasileiro João Batista Melo, num dos versos do seu poema A Falta de Água no Mundo. A poesia e a água muito próximas. Me perdoe a memória do nosso poeta António Gedeão por não ser a hora da sua tão acertada lição sobre a água. É hora sim de falar de possível falta de água doce para os seus usos. Falta que faz arrepiar, porque a água é bem vital, económico, simbólico, estético, entre outras dimensões. Um relatório da ONU de 2023 avisa-nos do iminente risco de uma crise de água global. Estamos em Portugal e é a situação em nossa nação que nos reúne. As principais causas gerais do risco, a nível mundial, que o poeta Batista Melo faz arrepiar, são conhecidas. Aumento da população e dos consumos, poluição, perdas e desperdícios de água e alteração climática. Em Portugal, o aumento da população não parece ser um problema. A poluição, os consumos, as perdas e desperdícios da água não são preocupações novas e recorda a intervenção relevante da APRH e dos especialistas no século passado. Preocupações que se juntaram ao objetivo de garantir que em cada lar uma torneira pudesse jorrar sempre água. Mas a alteração climática é a causa que arrepia muito mais do que as outras. Qual é a razão? Porque nos parece ser difícil enfrentar os seus efeitos negativos e porque nos faz sentir vulneráveis ao perdermos conhecimentos e ritmos tidos como definitivos. Novos padrões de escassez e de excesso de água poderão exigir modificações na gestão da água em Portugal e afetar os nossos usos. A ser assim, constitui a revelação ou a descoberta do que já se temia, mas estava como escondido. É a definição etimológica do termo apocalipse. Preocupa-nos então uma progressiva diminuição da precipitação anual e das reservas subterrâneas de água doce e não só episódios transitórios de seca. Cabe aos especialistas da matéria a comprovação desta situação e a previsão da sua evolução em todo o país e para cada região hidrográfica. As incertezas podem ser muitas, mas penso que a situação em Portugal ainda permite uma adaptação. Há então que enfrentar o desafio dessa potencial falta de água e evitar uma escassez dramática. O que poderá ser feito? Há que ter uma visão estratégica e estruturar uma ação permanente e eficaz de adaptação, a médio e longo prazo. Uma estratégia para uma gestão resiliente da água, reforço da monitorização e da capacidade de previsão da evolução das disponibilidades e dos usos a nível nacional e regional. Planeamento e preparação de medidas para compensar a diminuição da disponibilidade de água, transferência, armazenamento adicional e reutilização da água, ou o aproveitamento das melhores técnicas de dessalinização. Critérios para mais eficiência, minimização de desperdícios e de perdas de água e contenção de consumos exagerados nos diferentes usos, e uma fiscalização eficaz. Incentivos para sistemas de rega, culturas e indústrias menos consumidoras de água. Melhor educação e informação públicas para a compreensão das medidas de adaptação e o reconhecimento e respeito da importância vital da água. A sensibilização individual, nomeadamente a dos decisores dos setores agrícola e industrial, mas também a dos consumidores domésticos, apesar da sua menor parcela no uso total da água. Para a estruturação eficaz das ações, é importante uma maior centralidade e visibilidade da importância da água nas políticas públicas e na coordenação, financiamento e implementação das medidas de adaptação à alteração climática. Há que potenciar a colaboração participativa dos cientistas e dos cidadãos e das instituições públicas e privadas, autarquias e organizações não governamentais, para uma racionalização prudente e ética dos usos de água. Termino confessando que tive uma certa dificuldade em captar o que se pretende com o uso inteligente da água. Na verdade, houve sempre inteligência humana no domínio da água, como se dizia quando eu era um jovem estudante.
Depois vieram outros termos: a gestão racional, a sustentável, a responsável e, neste texto, a gestão resiliente, todos convocando a inteligência. No presente, a inteligência conduz, em geral, à aplicação de novas tecnologias, nomeadamente da inteligência artificial. Novos instrumentos de apoio à decisão, subordinados à ética, serão bem-vindos e ajudarão os humanos a ultrapassar a sensação de apocalipse e a esconjurar o medo da falta de água no mundo, na transfiguração feita pelo poeta que referi. Boa tarde e bom trabalho. Muito obrigado.